Olá, meus amigos do canal Brasil Esportes, acompanhamos mais um jogo do Campeonato Brasileiro da Série D. O Juventude empatou com a equipe do Amazonas em 0-0 no Pinheirão e o Moto, jogando em Boa Vista, em Roraima, empatou em 0-0 com a equipe do São Raimundo. Resultado considerado bom pela equipe do Moto, que fez uma boa partida, né? O Juventude também jogou o suficiente para garantir esse empate, mas lá em Manaus a coisa não vai ser fácil. Sampaio venceu na Série B, é o quinto colocado, mesmo com os resultados, não perdeu exatamente a condição de quinto colocado e vai melhorando a cada jogo, né? O Poveda é o artilheiro, isso é muito importante para a valorização da equipe do Sampaio Corrêa, público já comparecendo em bom número, isso é fundamental para que o Sampaio continue com essa campanha. Para o Moto, fica aí a nossa torcida para que o time possa fazer o dever de casa. E o jogo vai acontecer no estádio Castelão às 5 da tarde, no próximo domingo. O presidente do clube já confirmou e o Moto joga já no domingo com o apoio da sua torcida. Os ingressos deverão já serem colocados à venda, o torcedor vai participar. Aqui o repórter Daniel Morim vai conversar com a gente aqui. Daniel, o 0-0 assim, o que abre essa possibilidade para a equipe do Moto Clube jogando aqui? Tem chance, para aquilo que você acompanhou o jogo contra a equipe do São Raimundo, o Moto foi bem superior. Na sua opinião, o que você viu de importante, interessante dessa equipe do São Raimundo? O Moto realmente tem condição de superar esse adversário? Acredito que o Moto é o grande favorito nesse jogo de volta, até pelo volume de jogo, né, que o Moto apresentou nesse jogo lá em Roraima, né, teve as melhores chances, 3 delas com Ronald Camarão, uma com Emerson Nike, o goleiro Marcão do time do São Raimundo, fez praticamente um milagre, né, uma defesa muito difícil, um chute por cobertura. Então o Moto, inclusive, teve mais finalizações, 16 finalizações contra 11 do time do São Raimundo. Então o Moto, mesmo jogando fora de casa, teve mais volume de jogo, teve as melhores oportunidades, e jogando aqui no Castelão, a informação que a gente já trouxe é o microfone da Rádio Timbira, o São Raimundo deve sentir bastante a característica do gramado. É um gramado mais alto, mais pesado, e o jogador que não estiver bem preparado fisicamente, principalmente no segundo tempo, vai sentir bastante o desgaste, a questão física, né? Justamente pela característica do gramado. Inclusive o Moto vai realizar 2 treinamentos ao longo da semana no Castelão, porque antes do jogo contra o Castanhal, o Moto não treinou lá no Castelão, né? Foi apenas para o jogo. Então alguns jogadores sentiram, jogadores não conheciam, só foram para o jogo. Então esses treinamentos serão importantes. Eu acho que o Moto tem ótimas condições para garantir a classificação, principalmente depois desse empate lá. O Moto joga por qualquer vitória, 1-0 é suficiente para o time garantir a classificação. O Moto é amplo favorito, que não quer dizer que não precisa respeitar o São Raimundo. O São Raimundo foi um time muito melhor em temporadas anteriores que a gente tinha visto, né? Esse time de Roraima lá, em 2020, por exemplo, perdeu para o Moto jogando lá em Boa Vista. Então o Moto precisa ter muito respeito, mas se impor. Jogando dentro de casa, o time do Moto é muito forte e tem tudo para garantir essa classificação. Beleza, obrigado. Aqui é o repórter Daniel Amorim. O time do Juventude empatou. E cobre o Juventude diariamente aqui para a nossa emissora Rádio Timbira é o Jalber Pereira. E Jalber, qual é a chance, você acha, do seu ponto de vista, da equipe do Juventude, que empatou, poderia ter aproveitado, né, essa oportunidade de jogar em casa com o apoio da sua torcida, agora vai ter que decidir fora de casa lá no Amazonas, contra a equipe do mesmo nome? Olha, Roberto, como você disse, o Juventude perdeu uma grande oportunidade de, diante da sua torcida, vencer a equipe do Amazonas. O time nos últimos dias vinha realizando, inclusive, várias campanhas no intuito de atrair o torcedor. O torcedor se fez presente lá no estádio Pinheirão em bom número para apoiar a equipe do Juventude, mas o time não soube aproveitar esse mando de campo e não saiu do 0-0 contra a equipe amazonense. Agora terá que buscar a classificação jogando longe de São Mateus. Só que se você for observar, durante esse Campeonato Brasileiro da Série D deste ano, o Juventude teve melhor aproveitamento jogando na casa do adversário do que propriamente jogando em casa. Um desses exemplos foi o jogo do último final de semana contra o Fluminense. Pela primeira rodada da primeira fase, o Juventude estreou em casa, inclusive contra o próprio Fluminense, perdeu por 3-2. E no jogo de volta que aconteceu na última fase, como todos sabem, aliás, na última rodada, as equipes que se enfrentam na primeira rodada da primeira fase fecham a primeira fase, fecham a última rodada jogando no campo adversário. Então o Juventude
havia perdido em casa por 3-2, mas nesse jogo de volta venceu os piauenses pelo placar de 2-1, jogo realmente muito disputado. Então isso é uma coisa bastante rotineira no Juventude nesse ano de 2022, tendo melhores resultados fora de casa. Eu até acho, Roberto, que foi um bom resultado para a equipe do Juventude por todas as circunstâncias. O time não tinha, por exemplo, centroavante de área hoje. O Cleicione, que é atacante de área, ele jogou de forma improvisada como atacante de área, não é a dele. Então no próximo jogo o time já tem a volta do atacante Cris Maranhense, que inclusive era cotado para ser o camisa 9 da equipe, mas ele foi punido nas últimas horas pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, justamente por ter se envolvido em uma confusão no jogo contra a equipe do Castanhal. Então, para esse próximo jogo, o time já terá retorno de alguns jogadores, que inclusive estão no DM, e o Cris Maranhense, que não pôde atuar por ordem disciplinar. Então, acredito que foi um bom resultado para o Juventude pelas circunstâncias e que agora terá a oportunidade de vencer o time do Amazonas jogando fora de casa. O Amazonas foi para esse jogo como um grande papão, foi o melhor ataque de todas as 3 divisões do futebol brasileiro, mas que dentro de campo também não apresentou